O que é lógica? A palavra lógica é de lógico, são familiares a todos nós. É, Falamos frequentemente de comportamento lógico, em contraste com o comportamento ilógico, o procedimento lógico, em oposição a um ilógico, de explicação lógica, de espírito lógico, etc. Em todos esses casos, a palavra lógico é utilizada fundamentalmente uma mesma acepção razoável, uma, uma pessoa com espírito lógico, uma pessoa razoável, um procedimento irrazoável é aquele que se considera ilógico. Todos, todos estes usos podem ser considerados como derivados de um sentido mais técnico dos termos lógico e ilógico para concretizar os argumentos racionais. Essas conexões tornar-se-á cada vez mais clara à medida que o estudante avance na leitura e amplie os seus conhecimentos no assunto. Evidentemente, para compreender o que é de fato lógica, uma pessoa tem que estudá-la num certo sentido. Todo este consiste numa ampla explicação do que o que é lógica, mas o estudante em perspectiva pode ser ajudado se dermos uma explicação preliminar sobre como encontrar o livro. Entretanto, deve ser advertido de que o presente capítulo somente atentamos oferecer-lhe uma explicação rudimentar e aproximadamente o que é lógica. O estudo da lógica é o estudo de métodos e princípios usados para distinguir o raciocínio correto do incorreto. Naturalmente está definido como não se pretende afirmar que só é possível argumentar corretamente com a pessoa que tenha estudado lógica. Afirmá-lo seria tão errôneo quanto pretende que só é possível corre bem se estuda física, filosofia necessariamente para a descrição dessa atividade. Alguns excelentes atletas ignoram completamente o processo do complexo que desenrolam dentre os próprios, dentre os próprios quando praticam o suporte e não seriam necessário acrescentar os professores veteranos, os quais sabem mais dessas coisas, que teriam um desempenho muito fraco, os arriscam na sua dignidade num campo de atletismo. Mesmo dispondo de igual equipamento muscular e nervos básicos, a pessoa que sabe que poderão superá-las, o atleta natural. Mas dada a astúcia inata do intelecto, uma pessoa com um conhecimento lógico tem mais possibilidade de se raciocinar corretamente com aquela que não aprofundou nos princípios gerais implicados dessa atividade. Muitas razões para isso. Em primeiro lugar, o estudo adquirido da lógica aborda-se-á abordaria tanto para a arte, tanto como a ciência e o estudo. Deverá fazer exercícios sobre todos os aspectos da teoria que aprende. Nisto, com toda a prática, ajuda ao aperfeiçoamento. Em segundo lugar, uma parte tradicional do estudo da lógica consiste no exame da análise dos métodos incorretos do raciocínio, ou seja, das falácias. Esta parte, da maneira não só dá uma visão mais profunda dos princípios do raciocínio em geral, como conhecimento dos ardis auxiliar que também evitá-los. Por muitos estudos da lógica proporcionará ao estudante certas técnicas, certos métodos de fácil aplicação para determinar a correção ou incorreção de todos os raciocínios, incluídos os próprios. O valor desse conhecimento consiste de fato de ser menor probabilidade de se comentarem
cometerem erros quando é possível localizá-los mais facilmente. A lógica tem sido frequentemente definida como ciência das leis do pensamento, mas está em definição quando ofereço indícios sobre a natureza da lógica não exata. Em primeiro lugar, pensamentos é um processo de estudo pelos psicólogos. A lógica não pode ser a ciência das leis do pensamento, porque a psicologia também é uma ciência que trata das leis mentais, entre outras coisas. A lógica não é um ramo da psicologia, é um campo do estudo separado e distinto. Em segundo lugar, o pensamento de qualquer processo mental que se produz é, na psique das pessoas. Nem todo pensamento constitui o objetivo de estudo para o lógico. Todo raciocínio é pensamento, mas nem todo pensamento é raciocínio. Por exemplo, possivelmente pensar em um número entre 1 e 10 como um jogo da sala sem elaborar qualquer raciocínio sobre o mesmo. Há muitos processos mentais ou tipos de pensamento que são distintos do raciocínio. É possível recordar algo ou imaginá-lo, ou lamentá-lo sem raciocinar sobre isso. Uma pessoa pode deixar os seus pensamentos vogar à deriva numa divagação ou fantasia, construir castelos no ar ou seguir aquilo que a psicologia chama de livre associação, na qual uma imagem substitui outra ordem, nada tem de lógica, como a frequência da sucessão de pensamentos na livre associação revertessem de grande significado e nela se baseasse em alguma técnica psiquiátrica. Não é preciso ser psiquiatra. É claro que compreender o caráter de uma pessoa mediante a observação desse fluxo que promana da sua consciência é a base de uma técnica literária muito eficaz, da qual foi pioneiro James Joyce, de uma grande obra de Ulisses. Inversamente, se conhecemos bem antemão o caráter de uma pessoa, é possível seguir e até prever o curso do seu fluxo consciente de todos os recordamos como Sherlock Holmes, que costuma romper os silêncios do seu amigo Watson para responder à própria interrogação a que o Dr. Watson foram levadas suas cogitações. Parece haver certas leis que governam a atividade onírica, mas foram estudados pelos lógicos. Se seu estudo é mais apropriado para psicólogos e as leis que descrevem os movimentos da mente nos sonhos são mais leis psicológicas do que princípios lógicos. Definir a lógica como a ciência das leis do pensamento é incluir nela demasias, demasiadas coisas. Uma outra definição comum da lógica é que caracteriza como ciência do raciocínio. Esta definição evita o segundo objeção e, portanto, é melhor mais ainda não adequá-la. O raciocínio de gênero especial do pensamento no qual realizam interferências ou derivam de conclusões a partir de premissas, contudo ainda a espécie do pensamento e por consequente também faz parte do material do estudo psicológico. Quando os psicólogos examinam o processo de raciocínio, achando-o extremamente complexo, alternadamente emocional, constituído de inábeis procedimentos de tentativas e erros, iluminados por repentinos
e por vezes aparentemente desconexos, relâmpagos e trovões. Isto é maior importância para a psicologia, mas o lógico não está interessado em absoluto nos obscuros caminhos pelos quais a mente chega às suas conclusões durante os processos concretos de raciocínio. O lógico só interessa a correção do processo uma vez que vê completada sua interrogação, sem estar na conclusão que chegou na deriva dessa premissa usada ou pressupostas. Se as premissas fornecem as bases de boas provas para a conclusão, se a afirmação das verdades das premissas garante a afirmação de que a conclusão também é verdadeira, então o raciocínio é correto. No caso contrário, é incorreto. A, a distinção entre o raciocínio correto, senhora? Oi, José. Sim, minha. Meu inhame. Eita, glória a Deus. No caso contrário, é incorreta. A distinção entre o raciocínio correto e incorreto é o problema central que incube a lógica que trata. Os métodos e as técnicas do lógico foram desenvolvidos primeiramente com a finalidade de elucidar dessa distinção. O lógico do interessado em todos os raciocínios, independentemente do seu conteúdo, mas só a partir deste ponto de vista especial, premissas e conclusões. Para clarear a explicação lógica proposta na seleção de antecedente, será fácil aprender e examinar alguns dos termos especiais empregando pelo lógico do seu trabalho, a interface de um processo pelo qual chega a uma proposição afirmada na base de uma ou de outra proposições aceitas como ponto de partida do processo. O lógico não está interessado no processo da interferência, mas nas proposições que estão os pontos inicial e final desse processo, assim como nas relações entre elas. As propostas são verdadeiras ou falsas, e nisto diferem das perguntas de ordem e exclamação. Só proposições podem ser afirmativas ou negativas. De uma pergunta que pode ser respondida por ordem dada a uma exclamada proferida por nenhuma delas pode ser afirmada ou negada. Nem possível julgá-las como as verdadeiras ou falsas. É necessário distinguir as sentenças das proposições, cujas afirmações nelas possam ser usadas. Duas sentenças ou orações declarativas que constituem claramente das orações destinadas, porque consistem em diferenças de palavras dispostas de métodos diferentes, que podem mesmo significado do mesmo contexto expressar a mesma proposição. Por exemplo, João ama Inês. Inês é amada por João? São duas sentenças diferentes, pois a maneira que contém as palavras, ao passo que se da segunda contém 5 da primeira, começa com a palavra João. Então a segunda começa com a palavra Inês. Contudo, as duas sentenças têm exatamente o mesmo significado e costuma-se usar a palavra da proposição para designar o significado de uma sentença ou oração declarativa. A diferença entre as orações, proposições e evidência observa-se da oração declamativa se faz sempre parte de uma linguagem determinada, a linguagem em que ela é enunciada, ao passo que as proposições não são peculiares a nenhuma das linguagens em que pode se expressar. Há quatro sentenças: it, hate e herete, chove, são corretamente diferentes, visto que na primeira vista em português, a segunda em inglês, a terceira em francês, a quarta alemão, que podem ser utilizadas para declarar a proposição de cada uma delas. É uma solução diferente. Estes diferentes contextos numa sentença sobre usada para fazer declarações muito diferentes. A atual presidente dos Estados Unidos é um democrata. Seria
proferida em 1962 para fazer declaração sobre J. F. Kennedy, mas em 1962 seria proferida para fazer declaração sobre L. B. Johnson. Nesses diferentes contextos temporais, a sentença em questão seria usada para enunciar diferentes proposições ao fazer diferentes declarações. Os termos proposições e enunciado não são sinônimos, mas no contexto de investigação lógica são usados numa acepção quase idêntica a alguns autores dos demais de lógica. Prefere declarações enunciadas à proposição lógica, este último termo, que tenha árduo até hoje, mais comum da história lógica. Neste livro, ambos termos são empregados quanto o processo de interferência não interesse da lógica para toda e qualquer interferida possível existente no argumento correspondente. E estes argumentos que lógico está principalmente preocupado nesse sentido, um argumento qualquer do grupo em proporção tal que afirme que seja dela derivada de outras, as quais são consideradas provas evidentes e verdadeiras da primeira. É clara, a palavra argumento é frequentemente usada para indicar o próprio processo, mas em lógica tem um sentido técnico explicativo. Um argumento é uma simples coleção de proposições, visto que tem uma estrutura na descrição. Dessas são usualmente o argumento aquela a propósito de afirmá-la com base de outras proposições desse mesmo argumento, e por sua vez essas outras proposições são enunciadas como prova de razões para aceitar a conclusão. São premissas desse argumento. Convém notar que a premissa e a conclusão são termos relativos numa única proposição que pode ser premissa do argumento de conclusão. Em outros, consideramos, por exemplo, os seguintes argumentos: tudo que é predeterminado é necessário, tudo que é evento é predeterminado, logo o evento é necessário. Aqui, a proposição todo evento é necessário é uma conclusão, e as outras duas proposições são premissas. Mas a segunda premissa neste argumento do evento é predeterminado, e a conclusão do seguinte argumento: todo evento é causado por um ou outro evento é predeterminado, e todo evento é causado por outros eventos. Logo, todo evento é predeterminado. Nenhuma da proposição toma em si, isoladamente, é uma premissa ou uma conclusão. Só a premissa quando ocorre como preposição no argumento ou raciocínio. Só é conclusão quando ocorre no argumento em que afirma e decorre as preposições supostas nesse argumento. E assim, as premissas e conclusão são termos relativos como empregado e empregador. O homem, tornando em si não empregado nem empregador, mas pode ser uma coisa ou outra diferente em contextos. Empregador para que seja jardineiro, empregado para firmar onde trabalha. Em alguns argumentos, como os dois acima, são premissas, são enunciativas primeiros e a conclusão do fim, mas nem todos os argumentos são dispositivos dessa maneira. Frequentemente a conclusão enunciada do primeiro, seguindo-lhe da premissa que forem propostas em seu apoio para o seguinte argumento político de Aristóteles: a democracia, o pobre do poder do todo rico, porque não há mais os primeiros à vontade da maioria e a suprema. Nota-se que a passagem do tema neste caso, mais distinção entre as orações declarativas, sentenças e proposições.
como neste exemplo há uma única sentença que pode formular um argumento completo, ao passo que o argumento envolve sempre pelo menos duas proposições, conclusões mais uma premissa. A conclusão de um argumento não tem como ser enunciado necessariamente no qual seu final ou seu sentido de começo pode estar frequentemente estar intercalada entre as diferenças e as premissas oferecidas em seu apoio. Por exemplo, um tratado de natureza humana de David Hume argumenta como moral das influências das ações e afeições segue que não podem ser derivadas na razão, isto porque a razão por si só já provável jamais pode ter uma tal influência. Aqui é a conclusão que a moral não pode ter derivada da razão emana, segundo entender o seu maior autor, das proposições que precedem e sucedem a formulação de Hume. Para levar ao cabo da tarefa lógica, distinguir argumentos corretos e incorretos, deve-se estar apto, primeiramente, a reconhecer argumentos de quatro. Eles ocorre identificar as suas premissas e conclusões. Começamos a examinar, segundo destes problemas, a face de um argumento, como podemos dizer qual a sua conclusão e quais são as suas premissas. Já vimos que um argumento pode ser enunciado como uma conclusão, em primeiro lugar, em um lugar onde sua varia da premissa. Conclusão de um argumento não pode ser identificada como uma função da posição enunciada do seu argumento. Então, reconhecê-la há outras palavras, frases a serem tipicamente para introduzir a conclusão de um argumento. Entre os mais comuns indicadores de conclusão temos, portanto, daí logo assim. Consequentemente, segue-se que podemos interferir, podemos concluir outras palavras e frases que servem tipicamente para assinalar as premissas do argumento. Entre indicadores de premissas mais comuns dos termos porque, desde que, pois que, como, dado que, tanto mais que, e nela pela razão que, uma vez reconhecido um argumento, estas palavras e frases ajudarão a identificar as suas premissas e as suas conclusões. Mas neste todos os trechos que contêm argumentos obrigatórios e contêm esses termos lógicos especiais, consideremos, por exemplo, o seguinte trecho da decisão relativamente recente do Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos. A necessidade do raciocínio obtuso para interjeitar qualquer questão livre de exercícios da religião presente. Neste caso, ninguém é obrigado a, a assistir às aulas de religião e nenhum exercício da instrução de caráter religioso e levado para as aulas das mesas políticas. O estudante que não precisa receber instrução religiosa e neste entregue nas suas próprios desejos, de maneira ao tempo que reputa apropriado às suas devoções religiosas. Aqui, conclusão, poderíamos parafrasear como um caso presente que não de relação livre do exercício da religião, enunciado na primeira frase. As três íntimas frases oferecem bases e provas de apoio dessa conclusão, como podemos ver que na primeira frase a fórmula da conclusão é que outras três formulem as premissas. O contexto é imensamente útil neste caso como um fato, usualmente é também algumas frases usadas para expressar várias diferentes propostas envolvidas. A frase é necessário um raciocínio obtuso
para interjetar e sugerir questões de saber do problema livre de exercício da religião, envolvido ou não neste caso, precisamente no ponto que concede sobre qual é legítimo se concretizar, e outras proposições são formuladas em termos estomáticos, como se houvesse conclusão sobre elas. Portanto, não são problemas de serem aceitas como premissas. Convém notar, bem como tudo o que é dito discorrer de um argumento e premissas ou conclusão desde o argumento. Um trecho contém o argumento que pode conter também outros materiais que as irrelevantes mais frequentes oferecem importantes informações sobre antecedentes do argumento, habilitando o leitor ou ouvinte compreender argumentos que, que, que ele se trata. Por exemplo, em seus estatutos e de pensionismo, e escreve: se o Código Penal proíbe o suicídio, isto não constitui argumento válido na Igreja. Isto disso proibido ridícula, pois a penalidade poderá assustar o homem que não teme a própria morte. Aqui o material antes, primeiro, do ponto e vírgula, premissas de conclusões, mas a presença dessas palavras ignoramos a proibição e a conclusão ao se refere. Nesse caso, a conclusão da proibição do suicídio do Código Penal é ridícula. A premissa oferecida do seu apoio, que de nenhuma penalidade pode assustar um homem que não teme a própria morte, esse exemplo também nos mostra que as proposições podem ser anunciadas na forma de perguntas retóricas, nos quais são utilizadas para fazer afirmações do que formular interrogações, muito embora aquelas que estejam na forma interrogativa. Alguns trechos podem conter dois ou mais argumentos que sucedem que interligados. Por exemplo, a Companhia Concernente Civil do Convento João Locke escreveu: não é necessário nem todas as conveniências que o legislativo esteja sempre em atividade, mas que é absolutamente necessário que o poder executivo esteja, pois há uma necessidade permanente na elaboração das leis, mas sempre imprescindível a execução das promulgadas. Esse trecho pode ser analisado de várias maneiras, porém há um modo perfeitamente correto de considerá-lo, como considerar-se dois argumentos, em um deles a conclusão de que é necessário que o poder legislativo esteja em sessão permanente e baseia-se que não há preciso novas que estejam sempre a ser feitas, a outros a conclusão de que é absolutamente necessário que o poder executivo esteja em exercício contínuo, baseia-se no fato que há sempre necessidade de proceder à execução das leis promulgadas. Em outros textos contém mais de um argumento da sua conexão e ainda mais estreita, como um caso da sua conclusão. De argumento que seja premissa para o outro, considera-se, por exemplo, o seguinte trecho: como não existe resistência elétrica na bobina condutora da eletricidade de um magnético supercondutor, nenhuma energia é dissipada como um calor e fortes campos que podem ser mantidos sem praticamente qualquer consumo de energia. Temos aqui premissas que a resistência da eletricidade da bobina transportada corretamente de um magnético supercondutor, na qual nenhuma energia é dissipada como um calor de um magnético supercondutor, referida como conclusão de um primeiro argumento, depois de segundo argumento da conclusão do primeiro, que serve da premissa da qual é interferida de outra conclusão de fortes campos que podem ser mantidos no campo